Olá pessoal, como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que todos vocês estejam muito bem por aí. Sejam bem-vindos ao podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu sempre venho aqui trazer minhas dicas e minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Bom, vamos continuar a nossa cobertura das duas séries. Lembrando que ambas já estão disponíveis tanto no Disney Plus quanto também no Max. Vamos continuar, falar, apesar de uns dias aí que eu precisei de dar uma respirada, porque o cansaço do final de ano vai batendo e não tem muito o que fazer. Eu imagino que vocês devem estar na mesma situação que eu. Mas a gente vai continuar essa cobertura até o finalzinho. Na semana que vem a gente já finaliza as duas séries. Vamos falar de Agatha desde sempre e Pinguim. E vamos aos episódios 5 e 6 das duas sagas. E vendo que, eu não sei se vocês repararam isso desde a semana passada e durante a nossa cobertura e até mesmo durante a série, imagino que vocês já estejam vendo ela nesse momento, sempre lembrando que cobertura tem spoilers, né? Que tanto a Agatha quanto o Pinguim, eles têm caminhos muito parecidos, muito pela questão da vilania também dos dois personagens, porque eles eram vilões, na verdade, desde o início, mas existem fatos e pontos que complementam muito essa experiência de ambos. Por exemplo, no episódio de Agatha, que a gente vê que ela é uma personagem que não pensa muito nos outros, mas ela tenta de todas as formas proteger ali o jovem. E aqui a gente vê um teste mais fixo nesse quesito, porque agora a gente sabe que a Sete de Salem está praticamente perto dela, a gente entendeu por que as Sete de Salem estão atrás dela. E aqui a gente tem uns pontos bem interessantes com relação a essa personagem, com as emoções bem à flor da pele e o que ela realmente pode fazer, o tipo de perigo que ela pode trazer dentro da narrativa. E nesse episódio também a gente vê essa questão esse enfrentar o passado, sabe? Porque, claro, elas estão num caminho que vai levá-las tanto à perdição como a uma possível salvação. Então, nesse ponto em que elas começam a enfrentar novos desafios e o que acontece dentro dessa situação é muito interessante da gente poder narrar. Aliás, esse episódio eu acho que o ponto máximo que a gente tem aqui é que é um conflito que traz esse episódio chegar nesse ápice. Apesar de ser um episódio mais curto, mas ele é uma escalada muito interessante para a gente debater. Até mesmo porque aqui a gente entendeu o que realmente aconteceu naquele flash lá do episódio anterior, mostrando como o Coven da Agatha foi eliminado, assim, por assim dizer, onde um por um ela foi drenando os poderes de cada uma das bruxas do seu Coven e eliminando assim uma por uma. E naturalmente é isso que acontece aqui, porque a gente vê o espírito da mãe da Agatha e ela de novo vai fazer tudo o que aconteceu naquele breve momento em que as bruxas de Salem acabam julgando a Agatha e nesse julgamento acaba eliminando a mãe dela também, mas ficando a Agatha bem mais forte. Interessante que meio que a história se repete aqui. E aí nós temos nessa questão que é muito complexa de se entender, mas meio que durante o episódio você vai meio que
ligando, sabe, todos os pontos. A série, durante toda a série, vai deixando esses lapsozinhos assim até o final. E aí a gente descobre o seguinte, que aquele jovem, na verdade, nunca foi o filho da Agatha, o Nicholas, que ela queria tanto que fosse. Mas, na verdade, quando, naquele episódio anterior, a outra bruxa fala com ela, ele não é o seu filho, Agatha. E aí a gente vê exatamente quem é ele, que ele nada mais, nada menos que é o Billy Kaplan, ou seja, o filho da Wanda, e que meio que a Agatha tentou pegar ele para ela, digamos assim. É assim um ápice de episódio muito, muito interessante, porque ele se conectou perfeitamente à WandaVision. E eu digo assim que como acabou se ligando até mesmo ao próprio filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Na hora eu fiz essa conexão. Eu não sei se vocês viram o episódio e tiveram essa mesma conexão. E aí ele usando aquela tiara azul, como a Wanda usava a tiara vermelha, foi algo bem interessante. Isso eu não tinha como não mostrar aqui nesse episódio. Além do que, não fica mais ninguém, porque o Billy ele acaba também absorvendo tanto as outras duas bruxas, né, para poder combater a Agatha, e acaba que ficam apenas os dois ali e muito próximos dali das bruxas de Salem. Mas existe um outro ponto que a gente precisa conectar aqui, é que a gente, não sei se vocês perceberam que a Rio Vidal ela não estava durante o ataque final ali da Agatha e do Billy. Naturalmente, a gente sabe que a Agatha não foi dessa para melhor ou para pior nesse episódio. Mas a gente entende que talvez a Rio Vidal possa ser a Lady Death, que é, digamos ali, a personificação da morte. Isso tem muito ali nos quadrinhos da Marvel. E, assim, ligou muito essa questão dessa série no episódio, e ligou perfeitamente nos quadrinhos. E é aí que nós temos essas ligações com o sexto episódio de Agatha, que aqui a gente vê agora o que é o Bill, o que aconteceu com ele, principalmente depois dos eventos de WandaVision, qual é a intenção real dele estar nessa saga. A gente entende agora que ele é uma encarnação do filho da Wanda. Então, esse sexto episódio já se baseia muito nele. Então, ou seja, sai um pouco da Agatha, do Coven, dessa questão da perseguição com as bruxas de Salem, e já entra nesse episódio, nesse personagem. E aqui a gente vê que ele, todos os eventos do que aconteceram com ele durante o que aconteceu em WandaVision, mas aqui também a gente vê qual que é a real intenção dele, que é a procura do seu irmão, Tommy, que acabou desaparecendo ali diante dos eventos. Então, como ele teve aquele acidente e acabou agora tendo essa nova vida, nessa personificação, nessa, digamos, encarnação em um outro corpo, digamos assim, então ele entende que o irmão dele também pode estar vagando por aí. Mas onde ele está? No corpo de quem ele está? Então a gente vai vendo um pouco dessas indicações, até mesmo porque isso se baseia muito lá dentro do próprio imaginário mesmo, próprio lendário da Marvel, que tem ali a ver até com o próprio Icano, né? O Mephisto também pode ser uma possibilidade. Mas 2 episódios bem interessantes com esse cunho final, já escalonando para o final. Lembrando que Agatha são 9 episódios, então tem mais alguns aí para a gente poder falar. E é interessante a gente ver essas minúcias por aqui. E agora nós vamos então para Pinguim nos episódios que a gente está falando sobre eles aqui.
E o Pinguim, olha que interessante, a gente já teve aquele episódio sensacional que é ali da Sofia eliminando sua família e ela agora sendo como eu gosto da questão que o PH coloca, a Sofia gigante ali, com essa agora guerra totalmente declarada, mas entrando também dentro das questões da Sofia, porque pensa, a pessoa estava no Arkham e aquele lugar lapidou a Sofia para ser quem ela é agora. Ela não era exatamente uma mulher má, mas agora ela entende que existe uma guerra iminente e que essa guerra ela vai custar muito mais do que já custou até esse momento. Enquanto isso, a gente vê o Oz e o Vic encontrando aquela fábrica daquela droga, do Bliss, que estava ali a todo vapor, e ele começa então, eu vou dizer, o plano mais audacioso dele na sua carreira ali como um provável chefe do submundo do crime de Gotham. Então a gente pensa também, olha só, no início da temporada ele era apenas um capanga e agora ele pode sim se tornar aquilo que ele quer ser. E longe de Maroni, longe de Falcone, ele está simplesmente usando uma ideia que, vamos combinar, não era nem dele, para que ele possa alcançar o seu próprio negócio, digamos assim. Mas a gente vê que essas coisas do Oz, eles acabam envolvendo até mesmo com o próprio Vic, sabe? O Vic, ele acaba tendo que ser algo. E será que o Vic está preparado para ser esse algo que o próprio Oscorp estava sendo há um tempo atrás? Até mesmo porque a gente entende essa conexão do Vic com o Oz, porque na verdade o Oz, ele era um cara simplesmente subjugado pelo poder. Ele era um cara que ele era considerado, não sei se vocês estão lembrados lá dos primeiros episódios, um cão obediente. Só que cão obediente morde, não é mesmo? Então aqui o Oz vai dando ali as suas mordidas rumo ao poder do submundo. E também a gente tem que pensar que tanto o Pinguim está crescendo, né? O Oscorp está crescendo aqui nessa questão do crime, mas também a gente tem que lembrar que também o outro lado está se aliando. A gente entende essa primeira conexão da Sofia e do Sal, entendendo que o Pinguim é realmente uma ameaça, tá? Ele não é conhecido como Pinguim nesse momento, mas que ele é uma ameaça muito grande que conseguiu enrolar os dois lados e dar o seu nó apropriado e que há essa possibilidade de crescimento dele. Então eles começam uma união improvável. E no que essa união vai escalonando durante o episódio. E assim, é interessante essa questão dessa união da Sofia e do Sal. Lembra muito, tem uma cena ali que até lembra um jantar do Oswald ali. É muito interessante, do Oswald com a Sofia, não sei se vocês estão lembrados, lá no início da temporada, e esse jantar, ele acaba tendo muito a ver com essa união que o Oswald estava tendo com a Sofia naquele momento, agora essa união do Sal com a Sofia. Ficou-se um paralelo bem interessante de acompanhar. Também durante o episódio, a gente vê essas outras minúcias, por exemplo, o Bliss dominando as ruas, né, ganhando as ruas como uma droga mais potente, uma droga que é mais fácil ser comercializada. Ali, os excluídos, né, daquela fábrica, começando a crescer, a ter uma possibilidade de se desenvolver, digamos, na região de Gotham também. Teve também aquela questão daquela ex-amante do Oz, sabe? E o jogo de intriga que ela acabou se envolvendo
nessa história. E também tem a questão dessa agora luta declarada dele, sabe? E também o que acontece? Numa parte do episódio que eu achei bem interessante, a Sofia conseguindo encontrar a mãe do Oz. Olha, nesse momento a gente pensou, ixi, agora complicou tudo de vez, para não falar o nome exato aqui da palavra que eu soltei na hora. Falei, ixi, agora foi. Então, assim, é um episódio bem conciso, bem competente na sua definição. Então, assim, tem coisas muito, muito, muito interessantes. Tanto no sexto, na verdade, esse é o sexto episódio que a gente está falando, mas também a gente não tem como, né? A gente vê todas essas questões. O quinto episódio mesmo, a gente voltar um pouco mais aqui na franquia, a gente vê tanta coisa, assim, tanta coisa para a gente falar, mas a gente vê muito da cabeça da Sofia também no quinto episódio. Também a gente vê muitas outras coisas. A questão da própria doença da mãe do Oz também é uma coisa muito colocada. Mas, de novo, o quinto episódio colocou muito também das questões da Sofia. E esse já me lembrou muito de Sopranos. Esse quinto episódio me lembrou muito da série do The Sopranos. E aqui é mais esse episódio, sabe, que a gente vê. Da perseguição, daquela quase captura do pinguim. Tem aqueles cogumelos que foram perdidos, digamos assim. Então, é mais um episódio em que a gente vê muita coisa acontecendo também. E tem também aquela discussão da mãe com Oz. Tipo, todos os dois perderam muita coisa durante toda essa jornada. A gente tem que lembrar que o Oz tinha 2 irmãos e esses 2 irmãos, eles também são falecidos. Mas a gente vê um outro ponto que eu acho mais de interessante no episódio, é que assim, essa história, ela não força, eu não acho essa história, ela coloca, por exemplo, tem gente que acha que colocou como a Sofia sendo a heroína e humanizando o Oz. Eu acho que é uma série que ela está colocando todos os dois nos seus devidos lugares, mas dando uma nuance real do que poderia ser. Por exemplo, a cidade de Gotham, ela poderia ser que tipo de cidade no mundo? O Oscov e a Sofia, teve também no próprio quinto episódio aquela questão de novo, um novo amarramento ali do Oz para poder resolver que essa outra parada com relação ali aos cogumelos. Esse tipo de negociação, sabe? São coisas muito críveis. Então é uma série que quando você vai vendo cada episódio, então por isso que eu achei interessante a gente falar de cada um desses episódios. É muito interessante a própria discussão da mãe do Oz com Oz, e também a questão da doença dela, que a gente vê que ela vai aumentando cada dia. Aquela questão, por exemplo, da cidade, da parte do subúrbio, que agora tem luz, que o Oz consegue manipular aquele vereador para que ele conseguisse colocar a luz. Então a gente vê que tem muita coisa surgindo e que isso vai descambar lá no final do último episódio. Então é uma série fantástica de se ver. E não tem como não falar dessa série e não falar das atuações. Gente, vamos combinar. Deirdre O'Connell, o próprio ator que faz o Oz. Gente, olha, assim, não tem como, sabe? É maravilhoso isso que está acontecendo aqui. Colin Farrell, olha, a própria Kristen Milioti, que faz a Sofia,
Eu vou dizer de novo essa expressão que o PH utiliza, e eu já vi outros criadores também utilizar. Cara, isso aqui é um desbunde de atuação. É muito bom, muito bem escrito, o roteiro amarradinho. Tá demais essa série. E na semana que vem, como eu disse, a gente finaliza as 2 séries. A Agatha, a gente vai falar de 3 episódios e do Pinguim dos 2 últimos episódios. Aqui dos 5 e 6, né? O Pinguim tem 8 episódios, a Agatha tem 9 episódios. Bom, essas são as minhas impressões dos 2 episódios em questão, dos episódios 5 e 6 das 2 séries. Ambos com caminhos muito curiosos, mas de certa forma bem parecidos na essência. A essência dos 2 eu acho bem parecida. Mas quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando. Se vocês têm acompanhado as 2 séries, vocês decidiram não acompanhar e depois vocês vão ver normalmente. Eu quero a opinião de cada um de vocês aqui. E é isso. Muito obrigado mais uma vez para você que tem nos acompanhado aqui no canal. Continue dando like nos vídeos, no caso você estiver pelo YouTube, classificando nosso podcast nas plataformas de áudio, que assim você nos ajuda na divulgação do nosso trabalho. Muito obrigada mais uma vez e nos vemos na semana que vem. Um grande abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até lá!